Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Juan Nossi da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, uma igreja de 112 anos, a sua família espiritual. E nós estamos numa jornada de crescimento dentro do livro de Mateus. Já estudamos o capítulo 1, o capítulo 2 e hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3. No capítulo 1 nós estudamos a genealogia de Jesus e nós aprendemos como Jesus faz tudo no tempo certo, como Deus opera na hora e no tempo certo. No capítulo 2, nós aprendemos que quando Deus está para fazer algo grande, o inimigo multiplica a dor e ele multiplica as trevas. Mas que quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, Deus opera e ele faz o sobrenatural. E agora no capítulo 3, nós queremos falar sobre João Batista. Capítulo 3 de Mateus, o texto começa dizendo assim no verso 1: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Lembra? Isaías profetizou 800 anos antes a respeito de Cristo e agora Jesus Cristo vem cumprir exatamente essa profecia. Uma outra coisa importante é que entre o Antigo e o Novo Testamento há 400 anos de silêncio. E nesse tempo você tinha templo, você tinha líderes religiosos, você só não tinha a palavra de Deus. E agora você vê João Batista pregando exatamente essa palavra, sendo usado por Deus para falar aquilo que Deus queria transmitir ao seu povo. E é muito interessante porque o ministério de João Batista é preparar o caminho para Jesus Cristo chegar. Isso diz muito a respeito daquilo que nós devemos fazer. Sabe, eu não tenho o poder de curar, eu não tenho o poder de salvar, eu não tenho o poder de restaurar. O meu papel é preparar o caminho para aquele que tem o poder de salvar, de restaurar e de curar. E o nome dele é Jesus Cristo. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui no dia de hoje. Preparando o caminho para Jesus Cristo entrar na sua vida e mudar de uma vez por todas a sua história. Sabe, João Batista, ele não está pregando aqui numa igreja de uma principal cidade, de uma grande avenida, sabe? A igreja de João Batista, ela não tem ar-condicionado, ela não tem uma estrutura confortável, mas o texto nos mostra que as pessoas estavam saindo de todos os lados e encontrando João no deserto para ouvir aquilo que ele tinha a dizer. Isso nos mostra o quanto as pessoas elas estão sedentas pela palavra de Deus. Sabe, quando nós começamos a falar aquilo que Deus quer, a pregar a palavra dele, as pessoas param para ouvir, a criação para ouvir quando a palavra é uma palavra que vem de Deus. E é interessante porque a pregação de João Batista ela é completamente diferente de tudo que nós temos visto na internet. Ela não é uma pregação de autoajuda, ela não é uma pregação coach, ela não é uma pregação que faz com que você se sinta a melhor pessoa do universo, não. Ela é uma pregação de exortação. Olha o que o texto diz: deem fruto que mostre o arrependimento. É isso que João Batista está pregando. Ele está dizendo: olha, vocês são como raça de víboras. Quem deu a ideia no verso 7 de vocês fugirem da ira de Deus? Não, verso 8. Vocês precisam mostrar o arrependimento como? Através de um fruto. Olha o que diz o verso 10: o machado está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. A pregação de João Batista é uma pregação que nos chama ao arrependimento, e isso tem faltado muito hoje nos púlpitos e também na internet, mas essa é a pregação central das nossas vidas, uma pregação de arrependimento. Agora, arrependimento não é choro, arrependimento é mudança de atitude, é você mudar a rota. Não adianta você falar: eu me arrependo do que eu fiz, se você continua fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento. É isso que João Batista está dizendo: olha, o machado foi colocado e se você não der frutos de arrependimento, você será cortado e lançado fora. Você demonstra que você se arrependeu quando você muda o ambiente, quando você muda as pessoas, quando você muda a ação, quando você deixa de fazer aquilo que Deus desaprova.
No verso 13 vai nos falar sobre o batismo de Jesus Cristo, e é impressionante notar o quanto que Jesus, mesmo não precisando, ele se submete aos processos. E muitas vezes eu e você não temos a mesma humildade para nos submetermos aos processos que são estabelecidos para cada um de nós. Nós pensamos assim: não, eu já sou fulano de tal, eu já passei por tanta coisa na vida, eu não preciso mais passar por isso. Mas Jesus está nos mostrando aqui que mesmo sendo filho de Deus, ele vai se submeter ao batismo de João Batista como uma prova, como um processo e também para nos inspirar no seu exemplo. Agora, quando Jesus ele vai se batizar, é interessante porque o céu se abre, desce uma pomba e o Espírito Santo diz: tu és meu filho amado que me dá muito prazer. No batismo de Cristo, ele escuta do próprio Deus a confirmação da sua identidade. Isso é importante para que todos pudessem saber que Jesus agora vai iniciar o seu ministério público, como a identidade de filho é revelada. Então os processos, elas reafirmam, confirmam a nossa identidade e elas nos potencializam para que nós possamos viver o propósito que Deus tem para nós. Recapitulando, João Batista veio preparar o caminho. Eu estou aqui no dia de hoje preparando o caminho para que Jesus Cristo possa entrar na sua vida, mas a grande pergunta é: qual é o processo que você deve se submeter e você está fugindo dele? Qual é a única coisa que você pode fazer e você não quer fazer? Porque Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Jesus nos dá o exemplo que, embora ele não precisasse, ele se submeteu a todos os processos, e que os processos nos potencializam para viver aquilo que Deus tem para nós. Deus, eu quero pedir ao Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos e as minhas irmãs. E eu quero pedir ao Senhor que venha falar ao coração de cada um deles, que venha ministrar qual é o passo que eles têm que dar, qual é a única coisa que eles têm que fazer, qual é o processo que eles têm que submeter, e que o Senhor possa, Deus, através desse processo, reafirmar o teu plano, o teu projeto, o teu sonho, e potencializá-los para que eles possam viver aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Meu querido, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, compartilhe com todo mundo que você puder aqui esses devocionais como uma forma de preparar o caminho para que Deus possa agir em cada vida, em cada coração, para que Deus possa mudar, transformar a história. Segue a gente também nas redes sociais. Se você não faz parte de uma célula, fica aqui o meu convite. E o final de semana está chegando, nós teremos culto online. Um grande abraço, Deus abençoe muito a sua vida e até amanhã.